Saudamos os amigos e irmãos presentes no nosso grande auditório aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central Paulistana, no bairro da Liberdade, São Paulo, capital. Saudamos também os amigos que estão assistindo o programa no nosso auditório anexo a este. Auditório, aliás, que foi inaugurado para essa programação. Saudamos ainda todos vocês que nos assistem, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Todos nós conhecemos muito bem o poder das palavras. No programa de hoje, o pastor José Mascarenhas Viana estará falando sobre 6 palavras que mudaram a história do mundo e que poderão mudar também a sua vida e da sua família. Está no ar, Esperança para Viver. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão. Quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Se amanhã você acordar e o sol não quiser se mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas trouxerem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei
aqui estarei para ser sua calma, para dar paz à sua alma. Estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus. Estou sempre aqui. Se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo. E estarei sempre aqui quando o tempo fizer nossa história e este dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida. Como o sol que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer. Eu estarei sempre aqui, sempre ao seu lado. Sempre aqui. Zona Sul de São Paulo. Aqui encontramos grandes histórias que falam de amor, dedicação e principalmente de milagres. Tudo começou com a reforma de uma pequena sala que se transformou em um bonito salão. Uma parede foi derrubada, proporcionando maior espaço, e como acabamento, o salão recebeu um novo piso, boa iluminação e uma pintura nova. A última etapa deste trabalho foi a construção de um tanque batismal. Todo este esforço teve um único objetivo: levar a mensagem da salvação através do seminário Esperança para Viver. Estou aqui a primeira noite, vim convidada pela minha cunhada. Gostei muito, do tema da noite. Eu vim aqui essa noite pela primeira vez, convidada pela minha vizinha, gostei muito da palestra. Minha mãe é adventista há mais de 15 anos e ela vem me convidando sempre. E eu resolvi trazer minha esposa hoje, eu gostei muito da palestra e pretendo voltar mais vezes. O meu nome é Oswaldo. Aqui está o meu irmão Wilson, então eu tenho uma perua Kombi. A gente sai assim para ir buscar as visitas, para trazer, para assistir o seminário que está passando aqui em todas as igrejas adventistas do sétimo dia, para que eles possam compreender mais a palavra de Deus. E nós trabalhamos bastante, dia e noite, não poupamos tempos e graças a Deus nós já estamos sentindo os milagres acontecendo. Prova disso é a Dona Maria, que era uma pessoa normal, e tomou uma injeção e ficou paralítica. E depois de que ficou paralítica, ela começou a receber os estudos da Palavra de Deus, e agora ela faz questão de participar todas as noites deste seminário aqui. A distribuição de convites foi a melhor possível. Distribuímos
mala direta, de casa em casa, de porta em porta, e principalmente aonde concentramos o nosso trabalho pessoal, ou seja, aqui no grupo de Vila Clara, Deus tem operado maravilhas, inclusive milagres, que nós sentimos a presença de Deus conosco no nosso seminário. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Muitos tiveram a oportunidade de encontrar-se com Jesus e jamais esqueceram seu olhar. Você está tendo essa oportunidade agora de olhar nos olhos de Jesus. Então cante conosco. Aí no seu auditório, na sua igreja, é aqui na Central Paulistana. Vamos louvar ao Senhor. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar. Amém? Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo vida. Vocês. Amém. Louve a Deus por seu amor. Amém. Do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar em contrição. Amém. Ele espera por você. Todos. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Com todo esse amor, Jesus se quer e quer levá-la para um lugar especial, além do rio, onde você encontrará tudo aquilo que almeja, paz e o melhor, a presença de Jesus Cristo para sempre. Podemos louvá-lo por isso? Podemos. Quem irá levá-lo para lá será o mesmo Salvador que o ama e o trouxe aqui esta noite. Então, podemos com todo o coração agradecer-lhe com nossa voz. Vamos louvar.
Tenho ouvidos de uma terra livre. Amém. Felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele todo encantar. Louve ao Senhor. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas. Como aqui nem viu em lugar. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como um cristal. É o encontro dos irmãos de fé redimidos, com quem soube viver, lutar, vencer afinal. Vocês, amém. Lugar pra mim, além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Sua entrega. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Ele pode? Renova-me, Senhor Jesus. Transformar você. Em teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nossa equipe de reportagens saiu às ruas de São Paulo, entrevistou várias pessoas e perguntou: dizem que o mundo é torto, dá para desentortar?
A solução é Jesus Cristo na vida do ser humano. Porque sem Jesus homem nenhum não vai mais aprumar o mundo. Se todo mundo ir pelo que está na Bíblia. Porque diz que a palavra certa é o que está escrito na Bíblia, né, não? E pelo que está escrito. Só se Deus descer aqui na Terra pessoalmente e tentar dar um jeito nisso. Acredito que sim. Ainda tem esperança. Tá meio difícil, né? Porque as coisas tá tudo... Tem muito problemas, né? Briga, assalto. Ninguém compreende mais ninguém. A forma de se melhorar. Quais são essas coisas? Eu acredito que as pessoas precisam acreditar mais umas nas outras. Tá entendendo? É muita falta de credibilidade entre as próprias pessoas. O ser humano sempre tem alguma coisa melhor para oferecer e a fazer. Seis palavras que mudaram a história do mundo. Este é o tema da palestra de hoje. Para amanhã, o assunto é: quem dominará o mundo? Quem dominará o mundo? O tema da palestra de amanhã. Vamos inclinar a cabeça, fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Senhor Pai nosso, inclinamos nossa cabeça em atitude de respeito para te adorar, porque tu és sabedoria, porque tu és poder, mas sobretudo porque tu és amor e misericórdia. Dá-nos compreensão espiritual da tua palavra, especialmente agora que a vamos abrir para o estudo e para a meditação. Em nome de Jesus. Amém. As opiniões das pessoas entrevistadas se dividem, mas estejam certos de que há alguém que vai desentortar este mundo. Na palestra As Mãos Lavadas de Pilatos, verificamos que seu erro fatal foi perguntar para os outros: que farei de Jesus chamado o Cristo? Esta pergunta deve ser respondida individualmente. Cada um deve responder por si o que fazer com Jesus Cristo. O que faremos nós de Jesus Cristo? Vamos, sem dúvida, acolher seu convite. Vinde a mim, os que estáis cansados, vinde a mim, os que estáis tristes, vinde a mim, os que estáis desesperançados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e eu vos darei paz. Quando nós permitimos que Jesus Cristo nos alcance, primeiramente, Ele nos dá consciência de que somos pecadoras, somos pecadores, quando nos comparamos com Ele. Num primeiro momento, há um sentimento de indignidade, mas em seguida, Ele nos sensibiliza a nos entristecermos com os nossos pecados, com as nossas práticas, nos induz ao arrependimento. O arrependimento não é autogerado, o arrependimento é Ele que nos concede, e ao ficarmos sensíveis ao arrependimento, nós somos levados a confessar a Ele os nossos pecados. E esse processo, amigos e amigas, de confessar os pecados a Jesus Cristo, o único merecedor de tal confissão, porque o único capaz de nos perdoar por tudo que Ele é e fez e faz por nós. Quando confessamos os pecados,
nós experimentamos a doce e inexprimível, em palavras, sensação do perdão. É uma realidade que não se pode explicar, mas que deveras se pode sentir. E ao confessarmos os pecados e sermos perdoados, nós recebemos uma segunda natureza. A natureza que vocês e eu temos, nós a recebemos de nossos pais, que receberam dos nossos avós. Mas quando eu acolho o convite, vinde a mim, além de receber o perdão dos meus pecados, eu recebo uma segunda natureza. E esta natureza espiritual, cada dia, ela vai levando de vencida essa natureza carnal, com as suas compulsões, com os seus apetites, com os seus impulsos, com as suas paixões. Faz alguns anos, eu fui à rodoviária Novo Rio, da cidade do Rio de Janeiro, receber 4 amigos que viajariam, como efetivamente viajaram, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eles iam participar de uma festa nas igrejas onde, na ocasião, eu trabalhava como pastor. E levei meu veículo, um luxuoso Fusca, para receber os meus 4 amigos. E ao chegar à estação rodoviária, tentei acomodá-los confortavelmente dentro do carro, com as suas bolsas e as suas malas. Havia um porta-malas extra em cima do Fusca. E eu levava comigo uma pasta cheia de dinheiro e de cheques, produto da campanha que as igrejas onde eu trabalhava, as igrejas levantaram fundos para orfanatos, para hospitais, lanchas, enfim, para as pessoas mais carentes. E eu levava para o escritório central da igreja, no Rio de Janeiro, a pasta cheia de dinheiro. E na emoção de receber os amigos, eu coloquei a pasta na parte da frente do Fusca, no para-choque do Fusca, a pasta cheia de dinheiro, e emocionado acomodava as pessoas dentro do carro. Na emoção de receber os amigos, eu arranquei com o carro e a pasta caiu no estacionamento da estação rodoviária. Os meus amigos ficariam alojados, hospedados em casas de amigos. E quando levei o último, procurei a pasta para levar ao escritório central da igreja, e a pasta não estava. Onde está a pasta? E então eu me lembrei que a última vez que eu a vi foi no para-choque do carro. E eu voltei correndo para a estação rodoviária e comecei a perguntar às pessoas se elas tinham visto uma pasta. Ninguém sabia o que era pasta. Se tinham visto uma pasta com dinheiro, ninguém sabia o que era dinheiro. E então eu voltei para casa e vivi algumas horas de muita tensão e muita preocupação. Era muito dinheiro. E depois de mais ou menos 2 horas, a campainha da casa toca, eu olho pelo olho mágico e aparece o moço, o rapaz que trabalhava no escritório central da igreja. E eu imaginei, ele veio buscar o dinheiro, sem dúvida. E quando eu abri a porta, ele estava com a pasta na mão e eu pensei, deve estar vazia. Levaram o dinheiro e devolveram a pasta. Quando eu segurei a pasta, ela estava pesada. E eu pensei, levaram o dinheiro e colocaram pedra dentro. Mas ao abrir a pasta, observei que todo o dinheiro estava lá dentro. Todos os cheques estavam lá dentro. E ele me entregou o cartão da pessoa que havia encontrado a pasta e havia devolvido. Dentro havia o telefone do escritório da igreja. Imagine agora a emoção. Na segunda-feira, minha esposa e eu fomos visitar o cavalheiro que encontrou a pasta e que me devolveu. Chegamos à sua casa e ao entrar percebemos que no andar superior, era uma casa duplex, no andar superior havia algum barulho e imaginamos que eram os filhos. Perguntamos se eles tinham filhos, tinham 2 filhos. Os 2 filhos desceram, conversamos um pouco e eu tive a oportunidade
de dizer para aqueles 2 rapazes quem era o pai deles, o caráter do pai deles. E os rapazes se emocionaram um pouco, o cavalheiro também, a esposa. Nós fizemos uma oração, agradecendo a Deus por tudo. Os rapazes subiram para o andar de cima. Minha esposa ficou conversando um pouco com a esposa do cavalheiro, eu fiquei conversando com ele, já estava até meio íntimo do homem, coloquei a mão no ombro dele. E saímos da casa. No dia seguinte, escrevemos uma carta à empresa para a qual ele trabalhava. E nessa carta nós contamos para o diretor da empresa quem era o funcionário que eles tinham, o caráter do funcionário deles. Durante um mês eu não tive notícias daquele cavalheiro. Depois de um mês recebi uma carta. Na carta ele me dizia: fui promovido. Você não tem outra pasta para perder? Mas vamos voltar para a casa dele, porque na casa dele está a parte dramática da história que nos interessa no contexto da palestra de hoje. Eu lhes disse que já estava meio íntimo do homem, coloquei a mão em seu ombro. Enquanto eu colocava a mão no seu ombro, eu perguntava o seguinte para ele: como é que você me devolveu essa pasta? Por que você me devolveu a pasta? Como foi possível você me devolver a pasta? Naqueles instantes, os olhos dele ficaram molhados, a voz ficou embargada, e ele me falou o seguinte: foi muito difícil devolver a pasta. Foi necessária a ajuda de Deus para tomar uma atitude que era contrária ao desejo natural do meu coração. Falou mais alto, ele disse: a minha natureza espiritual, porque pela natureza carnal eu teria ficado com a pasta. Quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, fortalece sua natureza espiritual, os impulsos, as compulsões, os apetites, as paixões, em vez de nos dominarem, são dominadas. Agostinho, o grande doutor e teólogo, antes de ser famoso, ele era um homem devasso, um homem de muitas mulheres. E depois que ele acolheu o convite, vinde a mim, ele voltou a uma das cidades onde morara. E na rua apareceu uma de suas ex-amantes. E quando ela o viu, ela disse: Agostinho. E ele apressou os passos. Agostinho. E ele apressou os passos. Agostinho, sou eu. Ele se voltou e disse: eu sei que és tu, mas não sou eu quem está aqui. Jesus Cristo, quando me faz consciente de que eu sou pecador, pecadora, Ele me leva à tristeza pelos meus pecados. Me ajuda a ir ao arrependimento, a confessar esses pecados, a receber o perdão e receber uma segunda natureza, a natureza espiritual. Aquele que diz: vinde a mim, nos dá forças para seguir os seus passos. E Paulo disse, expressando essa experiência: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esta é a experiência, amigas e amigos, que a palavra de Deus nos convida a ter. Nas palestras anteriores a esta, pela graça de Deus, nós descobrimos que este livro é de origem divina. Santa Bíblia, santos livros, 66 livros inspirados por Deus. Os primeiros escritos há aproximadamente 1900, os primeiros escritos há aproximadamente 3.500 anos. E o último, Apocalipse, escrito há mais ou menos 1.900 anos. É um livro com 3.500 anos. E segue, continua atualizado. 40 homens que escreveram as suas mensagens em épocas diferentes, lugares diferentes,
sob a influência de civilizações diferentes, e não existe nesses 66 livros um único arranhão que manche a sua unidade de pensamento. Houvesse uma contradição neste livro, e ele não seria de origem divina. Houvesse uma contradição neste livro, e nós não estaríamos aqui estudando-o. Mas é um livro que tem uma extraordinária e miraculosa unidade de pensamento, porque ele foi inspirado por Deus. Deus, ele é o autor intelectual e espiritual da Bíblia. Há outro aspecto da Bíblia que neste seminário precisamos destacar. E este aspecto é a variedade de estilos. Menciono um autor da segunda metade do século passado. Ele disse: se quereis literatura, a Bíblia está repleta de literatura. Jó é uma das maiores peças literárias de todo o mundo. Os salmos são poemas e orações. Possui a mais pura fonte de poesia, de filosofia, história, educação e ciência. Amigas e amigos, sabem por que as mensagens de Deus foram transmitidas com essa riqueza, com essa variedade de estilos e maneiras? Porque Deus quer alcançar a todos. Deus quer alcançar a todas as pessoas em suas diferenças de cultura, em suas diferenças de sensibilidade, daí a variedade de estilos. Deus se vale até de cálculos matemáticos para chegar ao seu coração e ao meu coração. Uma das palestras deste seminário vai ser a matemática a serviço da fé. Deus se vale de todos os estilos para chegar ao seu coração e ao meu coração. Estilos diversos, variados. Hoje, com o tema 6 palavras que mudaram a história do mundo, analisaremos o uso que Deus faz da profecia, da história, para comunicar uma verdade eterna de esperança e de conforto. Vamos a um texto bíblico. Vamos chamar segunda carta de Pedro, capítulo 1 e versículos 19, 20 e 21. E vamos ler este texto de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A capacidade profética é uma das evidências da Bíblia. E nós vamos ver na sequência como este livro, na realidade, tem esta capacidade. Os acontecimentos que passaremos a analisar agora ocorreram no 6º século antes de Cristo. Que século? 6º século antes de Cristo. Estão registrados os acontecimentos que vou mencionar no livro de Daniel, que é um dos livros do Antigo Testamento. É uma documentação histórico-profética que retrata dramaticamente a história do mundo até o seu final. O povo judeu tinha sido alcançado por invasões dos povos assírios e babilônios. Na época em que o livro de Daniel foi escrito, os judeus estavam no exílio, estavam no cativeiro em Babilônia, a maior potência mundial daqueles dias. E os principais museus do mundo têm amostras abundantes da potência que era a Babilônia. O monarca era Nabucodonosor. E os críticos da Bíblia, ao longo de muitos anos, disseram: essa figura nunca existiu. A Bíblia está inventando personagens bíblicos, personagens históricos. Mas quando a arqueologia começou a se estruturar
demonstrou que Nabucodonosor efetivamente foi o monarca de Babilônia nos dias que a Bíblia menciona. Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Na época, o rei, além dos vários ministros de governo, ele se cercava também de videntes, magos, astrólogos, e Daniel, embora sendo um exilado e um judeu que acreditava no único Deus, Criador dos céus e da terra, embora sendo judeu, monoteísta, Daniel gozava da confiança do rei Nabucodonosor e era um dos seus conselheiros, um dos seus assessores. Um dia, a corte amanheceu com um problema diferente. A corte de que rei? Um dia, a corte do rei Nabucodonosor amanheceu diferente, com um problema inusitado. Qual foi o problema? O rei se levantou irritado, e um rei irritado é bastante irritado. Se levantou perturbado. Por quê? Porque ele sonhou alguma coisa que o impactou muito, e quando acordou, ele esqueceu o que tinha sonhado. E agora, ele chamou esses assessores dele, astrólogos, magos, videntes, e pediu duas coisas: o que foi que eu sonhei? E depois, o que significa o que eu sonhei? Então os magos, os astrólogos, os videntes disseram: ó rei, o que pedes é impossível, dize-nos o que sonhaste, e nós vamos dizer o que significa. O rei disse: eu quero saber o que eu sonhei, eu esqueci, e quero saber o que significa o que eu sonhei. Então eles disseram: o que pedes é impossível. E eles continuaram argumentando, e o rei disse: vocês querem ganhar tempo, se não trouxerem o que eu sonhei e o que significa o sonho, vocês vão ser mortos. Daniel não era astrólogo, Daniel não era mago, mas Daniel estava entre os sábios, entre os conselheiros, e a pena de morte chegaria também a Daniel. Sabe o que Daniel fez? Aquilo que todos nós devemos fazer. Quando Daniel soube da sentença de morte, ele foi orar. Quantas vezes a gente passa por atribulações, passa por dificuldades, e elas se tornam muito mais profundas e desesperadoras, porque a gente não vai para o lugar certo, que é o lugar de comunhão com Deus. Daniel foi, se juntou aos outros jovens, também monoteístas, também que criam somente num Deus, oraram, e Deus falou para Daniel. Daniel voltou e disse: não matem os sábios, porque eu sei o que o rei sonhou e sei a sua interpretação. E vejam como Daniel chegou ao rei. Vamos lá, vamos ver os textos que se encontram em Daniel. Vamos chamar então os textos do livro de Daniel. O que é que Daniel disse quando ele chegou para o rei? Vejam o que ele disse: mas há um Deus no céu, ó rei, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito. E vejam o que ele disse mais: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E vejam a humildade dele: e a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Humilde, Daniel, não? Humilde. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações de tua mente. Então agora Daniel estava na frente do rei, para dizer a ele duas coisas. Qual era a primeira? O que ele tinha sonhado, e o que significava o que ele tinha sonhado. E vejam o que foi que o rei sonhou. Nós vamos ver agora. O rei sonhou, ali está Daniel à esquerda, uma representação, à direita o rei, e o que o rei sonhou foi com uma estátua, cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de barro e em parte de ferro. E quando o rei, no seu sonho, olhava para essa estátua, vejam o que é que o rei viu também: uma pedra atirada sem mãos humanas. A pedra bateu nos pés da estátua e destruiu a estátua,
e aquela pedra que feriu os pés da estátua encheu toda a terra. A pedra encheu toda a terra. E na realidade, Daniel disse para o rei: rei, tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. E na realidade, Babilônia foi um país que acumulou riqueza em ouro, de maneira sem precedência. E os museus também estão cheios dessas evidências. Então Daniel disse para o rei: tu és a cabeça de ouro. Cabeça de ouro és tu, ó rei. Mas depois do teu reino vai seguir-se um outro reino, inferior ao teu. Assim como a prata é inferior ao ouro, vai seguir-se um outro reino inferior ao teu. O teu reino não vai permanecer para sempre. E na realidade, depois de Babilônia, surgiu a Medo-Pérsia, representado na estátua pelo peito e pelos braços de prata. Mas Daniel continuou dizendo: assim como tu vais passar, esse segundo reino vai passar também. E vai ser sucedido por um terceiro reino, que na estátua estava representado pelo ventre de cobre. E na realidade os gregos, eles derrotaram, com 47 mil soldados, derrotaram os persas com 1 milhão de homens. E a Grécia entrou como o terceiro império universal. No entanto, a Grécia, disse Daniel, também não vai permanecer para sempre. Vai suceder-se um quarto reino. E este quarto reino, representado pelas pernas de ferro, foi Roma, que venceu a Grécia em 168 a.C. e dominou o mundo até 476. O Império Romano, o férreo Império Romano. Nenhum império foi tão despótico, tão cruel, tão duro como o ferro, como foi Roma. Mas o rei continuou ouvindo de Daniel a explicação, e depois desta perna, ou das pernas de ferro, o que vês são 10 dedos em parte de ferro e em parte de barro, significando o que aconteceu depois de Roma. O que aconteceu depois de Roma foi um fracionamento do império, com as invasões das tribos bárbaras. Não houve um quinto império universal, mas as nações eram fracas de um lado, eram frágeis de outras, assim como o ferro é forte e como o barro é frágil. Mas Daniel continuou dizendo para o rei que essas nações tentariam se ligar. Mas assim como o ferro não se mistura com o barro, essas nações frágeis, umas e fortes outras, também não se misturariam. E vamos ver os pés da estátua na passagem seguinte. Esses pés da estátua representando as 10 nações que decorreram do aniquilamento do Império Romano. As 10 nações da Europa Ocidental, de onde saíram as nações que foram descobertas, as nações que foram depois colonizadas e exploradas por aquelas 10 nações europeias. E essas nações, e aí vem as 6 palavras que mudaram a história do mundo. As 6 palavras que mudaram a história do mundo são essas que vão aparecer. Podem ler comigo? Quais são as 6 palavras? Não se ligarão um ao outro. A profecia disse que aqueles reinos que decorreram da destruição de Roma, eles não se ligariam um ao outro, assim como o barro não se liga com o ferro. E vejam que essa profecia foi dada no 6º século antes de Cristo. Foi visto um império de ouro, outro de prata, um de bronze, um de ferro. Não haveria um quinto império universal, mas as nações ficariam fracionadas, umas frágeis e outras fortes, e não se ligariam uma à outra, assim como o barro não se liga com o ferro. Com extraordinária antecipação, a história do mundo foi escrita lá no 6º século antes de Cristo. Mas o que nos importa hoje à noite ao coração é saber o que a Bíblia diz, que nos dias desses países divididos, como é o nosso caso hoje, uns países frágeis, outros países fortes, sem se misturarem, sem se ligarem, a própria Europa, que hoje tem uma comunidade muito mais do ponto de vista mercantil do que político e administrativo, não se ligam, não se misturam, mas a profecia diz que nos dias desses países divididos, nos dias desse mundo torto, fartura de um lado, fome do outro, sede de outro, miséria, desigualdade,
os problemas correndo sempre na frente das soluções do maior gênio humano, nos dias do mundo dividido, nações fortes, frágeis, sem se misturarem, sem se ligarem, sem se unirem, nos dias dessas nações. Vejam o que a profecia disse: assim como na estátua, aquela pedra feriu os pés da estátua, aquela pedra, na representação bíblica, vejam a pedra ferindo os pés da estátua. Passamos do texto e vamos à pedra ferindo os pés da estátua. Esta pedra que vai ferir os pés da estátua, esta pedra que vai alcançar o mundo nos dias em que os países estão divididos, frágeis, fortes, desunidos, esta pedra que vai ser lançada, e o texto bíblico diz, vai ser lançada sem ajuda da mão humana, é a intervenção de Deus nos negócios do homem, e esta pedra que vai encher a terra, esta pedra que vai bater nos países, vai chegar aos países, vai encher a terra. E vejam, amigos, o que é esta pedra? Esta pedra é a volta de Jesus Cristo. O mundo é torto, dá para desentortar, malgrado, apesar do esforço de governantes, cientistas, malgrado todo o esforço, o mundo fugiu ao controle do ser humano. E Deus vai intervir nos negócios do homem. Aquela estátua que representava a sucessão de nações e impérios, aquela mesma estátua nos mostrou que nós não vamos ter um fim catastrófico. Deus não vai permitir que o homem destrua aquilo que ele não construiu, a terra. Ele vai intervir nos negócios dos homens. Ele vai intervir nesse mundo. Ele vai desentortar o mundo. Mas antes de desentortar o mundo, amigos, Ele quer desentortar o seu coração. Antes de desentortar o mundo, Ele quer desentortar o meu coração. Deus é o Deus dos muitos mundos, mas é o Deus pessoal, que conhece você, que não se esquece de você. Sabe quais são os problemas que hoje você está enfrentando? Conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Esse Deus, que é o Deus do infinito, também é o Deus do infinitesimal, do pequeno, é o nosso Deus. Ele vai intervir. Essa é a mais abençoada das esperanças. Por isso que na oração modelo, nós temos lá, venha o teu reino. A volta de Jesus Cristo é a grande esperança. Esta vida seria uma aventura absurda se não fosse a esperança da sua volta. E a profecia diz, ele vai voltar. Vai desentortar o mundo, mas antes ele quer desentortar o seu coração. Ele não esqueceu de você, Valdirene, Cíntia. Ele não se esqueceu de você. Ele quer desentortar o seu coração. Quer desentortar o meu coração. Para que, ao voltar, ele possa então restaurar o paraíso perdido. E todos nós irmos para um mundo novo. Que não passará, mas será eterno. Muitas vezes eu me esqueço que Jesus me tem amor. Muitas vezes eu me esqueço que Ele é meu Salvador. Fico então envergonhada, pois seu grande amor me tem. E eu sei que só o meu Mestre nunca me esqueceu. Sim, sei que Cristo não me esquece jamais. Cristo não me esquece jamais. O seu amor por nós não tem igual. Sim, Cristo não esquece jamais. Muitas vezes não compreendo como posso fracassar, esquecendo a força imensa que Ele tem para me ajudar.
Eu sei que só o meu mestre nunca, nunca me esqueceu. Sim, sei que Cristo não me esquece jamais. Cristo não te esquece jamais. O seu amor por nós não tem igual. Sim, Cristo não me esquece jamais. Sim, Cristo, Ele não te esquece jamais. Ele não te esquece jamais. Vamos nós o esquecermos? Ou vamos lembrar dele? Quantos queremos mantê-lo sempre lembrado no coração e na mente? E assim como ele tem nas mãos os destinos do mundo, queremos colocar nossa vida nas suas mãos. Queremos? Quantos queremos? Senhor Pai nosso, reafirmamos a expressão de nosso agradecimento por Tua palavra. Nesta hora, num breve estudo, verificamos como em Tua sabedoria Tu pudeste escrever com antecipação a subida e a queda dos impérios. E como a solução para este mundo é a Tua volta, é o Teu retorno. Segundo a Tua palavra, Tu muito em breve voltarás. Ajuda-nos, nesta hora, a não nos esquecermos de Ti, a colocarmos nossa vida em Tuas mãos e estarmos preparados para este dia, quando Tu voltarás como indisputável Rei do Universo. Senhor, perdoa os pecados do nosso coração. Firma as nossas mãos e os nossos pés, em nome de Jesus. Amém.